Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao vídeo do Imagenscast dessa quinta-feira. Quem fala aqui é o Manu, e antes de começar o nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like para alimentar o algoritmo e o algoritmo recomendar os nossos vídeos. Nos sigam aqui nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro do canal, porque é a maneira mais sustentável de você ajudar o trabalho que eu desenvolvo aqui. Virando membro, você tem acesso a benefícios exclusivos, como live todo mês só para membros, acesso antecipado a entrevistas e a vídeos, versões estendidas de entrevistas, participar de grupo no WhatsApp comigo e muito mais. Lembrando que amanhã, sexta-feira, vai para o ar a entrevista que eu gravei com a Milena Mônaco, vocalista da banda Sinaia. Ficou bem bacana, então não vai perder. Semana passada eu postei aqui um vídeo sobre os 20 anos do disco Fallen, da banda Evanescence. É um vídeo que até que deu uma repercussão legal, o pessoal comentou, curtiu bastante. E aí eu resolvi fazer uma resenha desse disco. E se vocês acompanham o canal já há algum tempo, sabem que há pouco tempo atrás a nossa convidada participou aqui de uma live e a gente ficou sabendo que ela é bastante fã dessa banda, já teve banda cover dessa banda do Evanescence. Estou falando, obviamente, da Vanessa Lockhart. Vanessa, é um prazer ter você aqui no canal de novo. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, Manu, eu que agradeço o convite, né? E vamos nessa, né? Vamos falar dessa super banda, né? Que influenciou toda uma geração, né? É isso aí. Queria justamente começar por essa parte. Como é que você conheceu o Evanescence e qual foi o impacto da banda e principalmente da Amy na sua vida? E eu sei que o pessoal te compara muito com a Emily, inclusive fisicamente, né? Isso. Então, começou assim, né? Eu comecei, né, a cantar numa banda, né? Então, assim, uma banda cover. Meu primeiro contato com a música, no caso, assim, cantando pra plateia, né? E, assim, todo mundo muito verdinho, era uma coisa muito, né, assim, inicial mesmo, iniciante. E isso foi em 2001, né? E aí, em 2003, o baixista da minha banda, que era o que vinha tudo quanto era novidade, né? Tudo que era banda nova, ele me apresentou, inclusive, várias bandas que eu curto até hoje, né? E entre elas estava o Evanescence. Ele, gente, vocês viram o vídeo na MTV? Vocês viram isso, viram aquilo? E a gente já tinha visto, né, na verdade. Mas ele era o cara que sempre vinha com novidades. E aí a gente, não, nós vimos, né, tal. E aí já começou a brincadeira, né? Não, lembra você? E a gente podia fazer cover deles e que não sei o quê. Eu falei, não, dá pra tirar uma música, né, na época Bring Me to Life estava em evidência, a My Morton, né, enfim, que foram os grandes videoclipes deles, né, quando eles iniciaram, quando eles bombaram, né, por aí. Então, aí ele falou, né, vamos fazer tal, e aí eu conheci a banda através disso mesmo, MTV, né, os amigos falando e, né, aí, quer dizer, comprei o CDzinho, né, óbvio, daquela época, e eu me apaixonei, né, pelo impacto, né, que a banda trouxe, com certeza não só para mim, mas para toda aquela geração, vamos dizer assim, né, porque era uma mulher no vocal, né, uma coisa que, assim, é bem diferente, né, a gente via rock mais pesado, assim, com homens, né, e aí você vê uma mulher fazendo isso, uma mulher tocando piano, tipo assim, tudo que eu sempre amei, né, cantar. E piano é a minha paixão, né? Minha frustração é não ter não ter continuado as aulas de piano, né? Quando eu poderia ter continuado, eu parei. É uma frustração minha, né? E aí me aparece uma mulher fazendo música, fazendo rock, né? Um rock um pouco mais pesado, bem industrial. Eu achei uma coisa bem diferente, né, na época, porque, assim, as pessoas até, tem gente que classifica o Evanescence meio que como metal, né? Eu não considero metal. Mas tem um pezinho ali no new metal, né, nessa coisa mais industrial, misturado com eletrônica. Então, assim, aquela inovação toda me chamou muito a atenção. Né, e a partir daí, eu me apaixonei pela banda. É isso aí. E já naquele tempo, porque a sua voz não é tão parecida com a voz da Emily, existem algumas diferenças. Você teve que fazer alguma adaptação para conseguir cantar as linhas de voz dela, não? Então, quando era essa banda de vários covers, né, eu cantava da minha maneira, a minha própria maneira, né, eu fazia uma interpretação da música, né, e até hoje eu costumo fazer isso, mas numa determinada época, né, eu não gostava muito, na verdade, dessa coisa de comparação, porque justamente isso, né, as pessoas falam, porque parece, então porque canta igual, tal, e não era bem assim, né, eu queria mostrar mais o que eu estava fazendo, né, na época, eu queria cantar com a minha própria voz, queria mostrar o que eu fazia da minha maneira, então eu ficava um pouco chateada até com as comparações no início.
E aí passou muito tempo, né? As pessoas pedindo para fazer cover exclusivo só do Evanescence, e eu nunca quis fazer. E tinha um evento aqui na cidade, né, que é exatamente de covers. Eu já tinha feito covers de várias bandas, né, tributos a várias bandas, né, Angra, Hangar, After Forever, Nightwish, mas nunca quis fazer Evanescence. E aí chegou o ponto de eu falar, não, acho que agora eu já amadureci essa coisa de ficar comparando, eu ficar chateado. Não, hoje em dia eu acho até bacana isso, né, de certa forma, porque é uma mulher incrível, né, então assim, tô sendo comparada com uma mulher incrível, né, apesar de não me achar assim, essas coisas de parecida não, mas enfim, né, as pessoas que acham, mas tudo bem. E a questão da voz é exatamente como você falou, minha voz é bem diferente da Amy, né, as pessoas até acham parecida, mas eu acho que assim, justamente no Fallen, que era uma fase que ela cantava um pouco mais agudo, acho que tem algumas coisas assim que dá pra gente comparar, né? Mas na verdade o timbre dela é mais pesado, é mais denso, né? Talvez se ela cantasse lírico, ela seria uma mezzo-soprano. Eu não sou mezzo, eu sou soprano, né? Então assim, tem essa variação de timbre de voz. Mas pro cover do Evanescence, eu tentei pegar os trejeitos de voz, né? Na verdade, não exatamente o timbre, não tentei me assemelhar tanto ao timbre, mas só de você pegar alguns trejeitos já dá uma ideia de voz mais, assim, um pouco mais semelhante, né, dela. Então foi mais ou menos assim que eu fiz. Antes da gente começar o nosso review, você falou sobre mostrar quem você é e você, na última live, falou sobre a sua banda, Tiferé. Você tem alguma novidade a respeito dessa banda para contar pra gente? Sim, tenho sim, né? Finalmente, depois de muito tempo, a gente está produzindo a nossa primeira música, que ela estava só no papel, estava ali nos ensaios, enfim, mas não saiu disso. E agora, finalmente, a gente entregou nas mãos do Paulo Albino, que está sendo o nosso produtor, e que está fazendo toda a parte, assim, a gente gravou a bateria na semana passada, então ele tá mixando, né, tá trabalhando nisso, e agora vai sair, finalmente eu posso dizer que pelo menos a primeira música da gente já vai sair, né, então em breve, e agora não é fake, tá, gente, não é enrolação, em breve realmente a gente tem lançamento aí, né, espero que vocês curtam. Então, sigam não aí. é a linha Evanescence, não é na linha Evanescence, é uma coisa mais pesada, uma coisa mais lírica, né, e tal. Mas eu espero que vocês curtam, né, da mesma forma. É isso aí, então fiquem de olho aí nas redes da banda Tiferê, nas redes da Vanessa, que em breve vai pintar novidade aí em relação à música nova. Enquanto não pinta música nova, vamos falar sobre música velha, música que está fazendo aniversário de 20 anos, que é este disquinho aqui, essa capa clássica, aqui com o rosto da Emily. Eu ouvi dizer que essa foto foi tirada no aniversário dela. Em um aniversário, não sei, Olha, e aí foi usada para... Eu acho que você vai saber de mais curiosidades do que eu, né? Porque eu sou aquela fã que, assim, não ficava pesquisando, sabe? Eu era mais só da questão musical mesmo, né? De ouvir, curtir. Mas talvez você até me ensine mais coisas, tá vendo? Tá, então Já não sabia disso. Deixa eu mandar um pequeno resumo aqui do Fallen. Para quem não sabe, o Evanescence ele foi formado pela Emily e pelo Ben Moody, né? E eles meio que eram a banda até que se juntou o David Hodges para a banda virou um trio e eles que compuseram o Fallen. Estou falando de forma bem resumida, tá? Na produção do Fallen participaram alguns músicos da cena. O disco foi produzido pelo Dave Fortman. E depois que o disco estava gravado, o Ben e a Amy mandaram o David Hodges embora, assim, demitiram ele. E eu vi uma entrevista dele num podcast, ele falou que foi um dia antes da sessão de fotos do disco. Mandaram ele embora, chutaram ele da banda. Ele não aparece nem foto dele no disco. O cara compôs todas as músicas. E aí no encarte do disco aparecem a Amy, o Ben, o Rocky Gray, que é baterista, na verdade que ele era guitarrista, conhecido como guitarrista em umas bandas de rock cristão, de little rock, mas ele entra para tocar bateria na turnê, e o John LeCompte, que é um guitarrista que também tem um crédito de composição, nesse disco eu já vou falar sobre ele. O William Boyd, ele também se junta à banda para tocar baixo na turnê, mas ele não aparece no encarte. Enfim, o disco vendeu mais de 17 milhões de cópias no mundo todo, vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos, o que dá um raro certificado de diamante. Só discos que vendem mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos têm esse certificado.
ficou mais de 100 semanas no topo das paradas, 56 no top 20, esse negócio absurdo, assim, foi um sucesso tremendo. E acho que sem mais delongas, vamos falar sobre o faixa a faixa, começando pela faixa de abertura, que é uma faixa que você deve conhecer bem, né, Vanessa? Inclusive você gravou um cover recentemente dessa música, que é a faixa Going Under. Eu vou deixar para você fazer os primeiros comentários, vai lá. Então, ela foi, assim, me surpreendeu muito quando eu ouvi, né? Claro que a gente vai falar da outra faixa, que foi a primeira, né, que saiu, enfim, tudo quanto foi, né, na MTV e tudo mais, mas quando eu ouvi essa música, né, eu fiquei, nossa, isso aqui sabe, eu me identifiquei demais, né, porque ela é muito forte. Ela tem essa questão da junção do eletrônico com que eu tinha no início um pouco de preconceito, né, mas eu acho que quando o Evanescence, né, apareceu, e justamente com essa música principalmente, meio que quebrou isso, quebrou todos os paradigmas, assim, né, e todos os preconceitos que eu poderia ter, e, assim, eu acho que não tem, sabe, assim, é uma das minhas músicas favoritas do CD, não tem como, né, todas praticamente, eu gosto de todas, não tem como falar que eu não gosto de alguma delas, né. Mas a Going Under, realmente, ela é muito, assim, ela é muito impactante, né, quando você escuta, não é à toa que, assim, pelo menos eu acredito que na hora deles escolherem a ordem das músicas para entrar no CD, eu acho que, assim, foi crucial para que essa fosse a primeira mesmo, porque ela já é muito impactante, né. Uma música, eu concordo, ela é bem impactante e ela meio que mostra o que vai ser o disco. Ali tem tudo. Tem o peso, tem o alcance vocal da Amy no refrão, tem as letras que falam sobre relacionamento, que justificam, né, o nome Fallen, no título Fallen, tem os elementos eletrônicos. A Emily é uma mulher que tem muita influência da Bjork, e eu consigo identificar alguma coisa ali da Bjork, não só nessa música, como no disco todo. Então eu acho que é um cartão de visitas assim perfeito. E o refrão é uma pedrada, assim, é um petardo, assim, é espetacular. É uma das poucas faixas no disco que tem solo bem simplesinho do Ben, mas eu acho bem legal, inclusive. E eu concordo com você, cara. Eu lembro quando o Evanescence explodiu com a segunda faixa desse disco, eu achava que era aquela banda, com o cara, inclusive, né? Eu acho que era sei lá, um Linkin Park parte 2. E quando saiu essa faixa, eu fiquei bem, olha, pô, legal, cara. A banda é só com a mina no vocal. Eu achei bem curioso e bem interessante, porque era uma mina que tinha uma senhora. Ainda tem, né? A Amy, pra mim, ainda canta super bem. Eu volte e meia assisto alguma coisa ao vivo deles, ela tá mandando super bem. Inclusive cantando essa música, Going Under, ao vivo, muito bem. Bom, primeira faixa já resenhada, vamos pra segunda faixa, que é Bring Me to Life. E Bring Me to Life, cara, era irritante, mano. Eu tava em todo lugar, irritante no bom sentido, assim, porque não parava de tocar, cara. Tava em tudo que é lugar, tudo. Top 10 da MTV, tava em primeiro lugar quase todo dia, tava na rádio o tempo todo, em programas de TV, eu saía, eu fatalmente conhecia alguém que usava a camisa do Evanescence, ou ouvia Evanescence o tempo todo. E essa faixa, eu vou falar sobre a curiosidade principal dela, depois eu te passo a bola. O Evanescence, quando foi contratado pela Wind Up Records, começou a compor, se mudaram para Los Angeles, e depois de um tempo com as músicas do disco quase prontas, a Wind Up Records liga pro trio, né, a Amy, o Ben e o David Rogers, e exige que eles coloquem um quarto membro fixo na banda, um rapper, para tentar fazer, isso nas palavras da Amy, tá? Um Linkin Park feminino. E eles pensaram por um tempo, ligaram de volta e falaram que não iam colocar. Era tudo que ela não queria, né? Ela queria justamente mostrar que o poder feminino estava ali para poder fazer a diferença, né? Só que eles acharam que não era vendável, não era muito vendável. Não existe nada disso, nada do gênero agora. Então, já que vocês estão fazendo uma música que já é um pouco diferente, vamos colocar um vocal masculino ali para dar aquela quebrada, né? Para fazer um pouquinho mais do mesmo e ver se entra, né? Se vira hit mais fácil, né? Exatamente. Não sei, né? Eu acho que assim, com o sucesso das outras faixas que a gente vai falar, né, também, inclusive a Going Under, que já foi falada, eu acho que ficou mais do que provado que aquela parte daquele rap foi indiferente, foi praticamente indiferente. Chamou a atenção, chamou, mas assim, né, realmente não é a cara da banda, né. Também acho que dá uma mudada, assim. Eu até gosto, eu não tenho nada contra, eu sei que a Emily tem muita coisa contra essa parte do rap,
Então ela não canta, né? Hoje em dia ela não canta essa parte. Exatamente. Eles recusaram botar o rapper, a Wind Up Records mandou eles embora, retirou o financiamento, eles voltaram para Little Rock, e aí semanas depois a gravadora liga de volta e fala, ó, tá bom, vocês não precisam botar um rapper fixo, vocês precisam botar o rapper em uma música, essa música vai ser o primeiro single e precisa ser Bring Me to Life. Eu não sei se você sabe do que eu vou contar agora, isso aí eu vi o David Hodges falando, eles falaram, tá bom, a gente aceita se for o Sonny, do P.O.D., ou o Mike Shinoda, do Linkin Park. Eles mandaram material para os dois que recusaram. E aí a Wind Up Records voltou e falou, ó, não rolou, a gente sugere que vocês chamem o Jacob Maddox, do Papa Roach, e falaram mais 2 nomes de outros caras, que eram bandas que os 3 curtiam. Eles falaram, tá bom. Mandaram para eles recusaram. Aí a gravadora voltou mais uma vez, gente, não deu. Tem esse camarada aqui, ó, que é da banda 12 Stones, que é uma banda do nosso seu, da Wind Up Records. Que é da própria Wind Up. Exatamente. Que é o... Meu Deus, esqueci o nome dele agora. Paul McCoy. Eu só sei que ele fez essa participação e realmente também não conheço nada além dessa participação. A banda não gostou da ideia. Não, a gente não conhece esse cara, só que eles foram colocados contra a parede de novo. Assim, tá bom, se vocês não quiserem, esquece o disco, esquece o contrato, esquece tudo. E aí rolou Bring Me to Life. Eu acho... Assim, eu gosto da música, eu não gosto tanto dessa música quanto Going Under, mas eu entendo o porquê de ter feito o sucesso que fez. Porque foi o primeiro clipe. Eu acho que se tivesse sido Going Under, teria feito o mesmo impacto, muito provavelmente. Você vê uma banda com uma mulher no vocal e com uma voz tão bonita e tão potente, é algo impressionante. E a Bring Me to Life eu acho uma música bem clichêzona. Isso, exatamente. Novamente, eu não curto ela tanto quanto a Going Under, mas eu acho ela, assim, é aquela faixa padrão para você botar nas paradas de sucesso e ficar muito bem ranqueado. Exatamente, ela é bem comercial, né, e principalmente para a época. E ela chama mais atenção, comercialmente falando, também por conta disso, né, começa com piano, já é uma coisa que você não via muito naquelas bandas, né, daquela coisa mais com peso e tal, tinha a questão do eletrônico, como Linkin Park já fazia, mas, assim, é uma coisa comercial bem suave, né, entrava a voz dela, como você tá falando, né, aquela voz bem... Né, delicada e tal, daqui a pouco ela joga aquela força a mais, né, quando já entram os refrões, então assim, ela é uma música ela vai crescendo, né, isso tornou ela bem vendável, né, e com o rap, né, realmente, não... Eu gosto também, eu não acho ruim a parte do rap, sabe, particularmente falando, eu também não acho ruim, não, mas, assim, se a questão da Wind Up era fazer o Evanescence ser mais popular por conta disso, né, de colocar um outro vocalista também, foi provado que não adiantou muito, né, assim, não foi também acho. Eu concordo com você, eu gosto da parte do rap, mas eu entendo a Emily não gostar, porque claro. Muito a contragosto para a banda, assim, ter aceitado esse rap, ainda mais depois de terem sugerido o Mike Shinoda, o Sonny do P.O.D., nenhum deles ter aceitado, e ter que pegar o cara do 12 Stones, enfim. Frustrado, né? Próxima faixa é uma outra faixa que eu acho muito legal, para mim uma das mais pesadas e com um dos melhores refrões do disco, que é a faixa Everybody's Fool. Vou deixar você começar com essa, Vanessa. E com uma das melhores letras também, né? Porque ela faz uma crítica direta, né? Aquela justamente a questão daquela época que você só via mulheres fazendo música pop, né? Você via Britney Spears, Christina Aguilera, que nada contra, né, a questão do apelo sexual, cada um faz uma música do jeito que quer, mas era o que você via na mídia, né, na época. E a irmã, não sei se você ia contar essa história, né, mas enfim, a irmã mais nova dela, na época, curtia muito, né, Britney Spears, curtia a Christina Aguilera, todas essas cantoras pop, né, essas artistas pop, e ela ficava vislumbrada com aquilo tudo, né, e muito daquilo, na época, era meio que, assim, já estava começando a existir aquela questão de dublagem, né, em shows, ela não cantava real, ela dublava para poder, né, se esforçar mais na questão da dança, então acontecia muito isso, né, no pop.
E aí a Amy ficou brava, né, com isso, poxa, como é que você vai curtir, né, essas meninas e tal, e aí ela inspirou, a letra foi inspirada justamente nisso, nessa crítica que de toda aquele vislumbre que as pessoas veem, né, na frente das câmeras, mas que por trás das câmeras é coisa bem diferente, né, então assim, é bem legal a crítica por esses dois lados, né, tanto por conta da parte fútil, que tem um pouco dessa indústria pop, né, quanto também do outro lado, né, claro, elas não são estrelas o tempo inteiro, elas não são lindas o tempo inteiro, elas sofrem, né, também do mesmo jeito, elas são humanas do mesmo jeito, então isso é muito incrível, assim, nessa música. Eu também curto isso. Fez bastante sucesso. Não tanto quanto os 3 maiores hits, dos 2 que a gente falou, e um que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho que dos 4 clipes desse disco, é o clipe mais legal. Era o que eu mais gostava de assistir, porque a Amy, ela atua, né, ela faz o papel de uma atriz, de uma moça que é bem famosa, que ela faz comerciais e tudo mais, e que ela vive uma vida super glamurosa, como você falou, só que na vida pessoal dela, ela sofre pra caramba, assim. Ela, sei lá, é depressiva, sofre de ansiedade, não gosta de bullying, né, um monte de coisa, né? Exatamente. Só que na frente das câmeras ela sempre tem que estar sorrindo, bonita e tudo mais. Eu adoro o refrão dessa música, adoro o riff dessa música. Eu acho que é uma música perfeita, cara, perfeita. E, assim, o negócio que a gente vai notar falando sobre todas as músicas é que eu acho que qualquer uma das 11 faixas do disco poderia virar clipe, poderia ser lançada como single. Porque é um disco que, sim, ele é meio formulaico no sentido de que eu acho, eu até notei aqui, deixa eu ler só para eu... 6 das 11 músicas tem menos de 4 minutos, então 3 minutos e um pouquinho, e só uma das 11 músicas passa dos 5 minutos, que eu acho que é a última, que tem uns coros no final e tudo mais, mas a música em si é mais ou menos isso, um pouco mais de 3 minutos. Sobre Everybody's Fool, eu acho a crítica sensacional, acho o clipe mais legal de todos e uma das melhores músicas do disco, assim, eu acho que começa muito bem, e já passando para a próxima música, continua melhor ainda, cara, porque a próxima música é My Immortal, e até hoje, quando eu vejo esse clipe, assim, eu me pego meio, eu não vou falar emocionado, mas encantado, porque esse clipe é lindíssimo, cara, é lindíssimo, essa música é lindíssima, é uma música que o Ben Moody fez em homenagem ao avô dele, só contando um detalhe, que voltando um pouquinho para a última música, Everybody's Fool, o Ben, ele sai da banda logo que o CD é lançado no meio da turnê. Ele vaza do hotel no qual eles estão e vai embora. E o clipe da Everybody's Fool já é gravado sem ele. Já é gravado com o Terry Balsamo na guitarra. O clipe de My Immortal ainda é gravado com o Ben Moody, que é o terceiro clipe da banda. É Bring Me to Life, Going Under, My Immortal, esses com o Ben. E aí na sequência eles gravam Everybody's Fool com o Terry. O clipe de My Immortal é gravado em Barcelona, e fala sobre um espírito de alguém que já se foi, mas ele ainda fica te rondando, meio que te assombrando, e ele dedica essa faixa pro avô dele. Eu acho essa faixa lindíssima. É outra faixa que eu não sei se você sabe, a Amy não gosta da maneira como ela foi pro disco, porque a versão que tá no disco, no Fallen, é a versão da demo Origin, que foi a versão que fez a Wind Up Records contratar o Evanescence. Eles adoraram a música, e a Amy não gosta porque é a versão dela cantando com 19 anos. Ela achava que já estava cantando muito melhor na gravação do Fallen, mas não, botaram a versão da demo com algumas orquestrações adicionais, e a versão do disco é diferente da versão do clipe, porque a versão do clipe tem a banda. A banda entra em determinado momento, tem o solinho e tudo mais, e fica mais pesado. A versão do disco, a original, ela é toda no piano e com orquestração e com a voz da Amy. Só isso. Eu, particularmente, prefiro a versão com banda. Conheço muita gente que prefere a versão orquestrada e só com piano. Não sei você, Vanessa. Não, eu prefiro a versão com a banda também. Inclusive, saiu, né? Tem uma edição do CD que saiu como bônus, né? A faixa na versão rock, né? Com o final rock. Eu também acho uma música belíssima, mas assim, junto com Bring Me to Life, é aquela que, tipo assim, não aguentava mais escutar, né? Eu tive eu passei por um período de abstinência de Evanescence, abstinência total, né? Um pouco depois do Fallen, porque de tanto tocarem, né? De tanto, sabe assim, eu ouvia muito, né? Então já ouvia muito, já ficou aquela coisa assim, né?
E aí, de tanto tocar, eu falei, não, essa eu não aguento mais. Então, passei um bom tempo de abstinência de Bring Me to Life e de My Mortal, né? Inclusive, tem uma outra balada que é desse mesmo CD, que eu acho muito, 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 muito mais intensa, né? Que é uma das minhas favoritas. Talvez seja... Talvez não, é a minha balada favorita do Evanescence, que não é a My Mortal, é a outra que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas não deixa de ser, realmente, os arranjos são belíssimos da música, né? A voz da Amy, apesar dela não gostar, né? Dela não ter gostado muito de ter inserido essa versão, mas para mim, assim, perfeita, né? Perfeita. Ela tem uma carga emotiva muito, muito, muito bonita, né? De se ouvir. É isso aí. Vamos agora para a parte desconhecida do disco, porque é desconhecida em relação a essas 4 faixas que foram 4 arrasa-quarteirões. O disco todo é muito conhecido, mas a próxima faixa que vem, eu acho que hoje, é a minha faixa favorita do disco hoje. Eu acho o refrão dessa música espetacular, que é a música Haunted. Eu vou deixar você começar com ela, Vanessa. O que eu gostava muito nela na época, porque assim, eu tenho muito questão da memória afetiva, né? Então, inclusive, esses últimos dias eu passei, por conta desse aniversário, né, do Fallen, a gente relembra muitas coisas, eu passei vários dias escutando, né, o CD de cabo a rabo aqui, né, reescutando, depois de muitos anos sem ouvir, né, e a Haunted, o legal dela é que, assim, ela tem todo um clima de terror mesmo, né, ela tem uma atmosfera mais, assim... porque, assim, você pega a Going Under, ela é super forte. Da Vem Bring Me to Life é mais ou menos nessa pegada. Aí vem My Immortal, né? Já dá uma calma, assim, é um turbilhão de sentimentos, né? O legal desse CD que eu acho, o mais legal desse CD que eu acho é isso. Ele realmente tem cada música realmente um sentimento diferente. E a Haunted, ela tem muito disso, né? De você ter aquele medinho mesmo. Eu não sei, poderia ser uma trilha sonora para um filme de terror ou alguma coisa assim, né? Eu acho ela muito, muito boa também nesse sentido. E também eu gosto muito dessa faixa, eu gosto bastante. Gosto bastante. Essa faixa é baseada num conto que o Ben escreveu sobre uma menina, uma criança que fica perdida em uma casa. E é como você falou, ela tem bem a ambiência de trilha sonora de filme de terror, assim. De terror, né? E aquela introdução é maravilhosa. É muito boa, cara. E eu gosto de como a Amy constrói a linha de voz dela, porque é uma linha extremamente simples. Simples chega a ser boba, entre aspas, aí, mas ela atinge o seu objetivo, ela impacta da maneira que tem que impactar. O refrão, novamente, é mega simples, 2 acordes, uma linha de voz super simples, mas novamente funciona. É uma outra faixa que tem um solo de guitarra, um solo também bem fácil, bem bobo, que entrega pro refrão final, e o refrão final tem uns corais de fundo, que eu acho que fazem a música crescer. Acho essa faixa sensacional, cara. É uma das minhas preferidas, se não for a minha preferida do disco atualmente. Depois dessa faixa, a gente vai para a faixa Tourniquet. E a faixa Tourniquet, ela é um cover da música My Tourniquet, da banda Soul Embraced. Banda Soul Embraced, que é uma banda de death metal cristã, de Little Rock, cujo o Rocky Gray era guitarrista. Ele era guitarrista da banda. E ele é o compositor dessa música, e embora no Fallen ela seja acreditada pro Ben, pra Amy, pro David Rogers e pro Rock. Não, a música é do Rock. Mas enfim, eu acho o riff inicial dessa música sensacional. É um dos melhores riffs do disco. E é uma outra música que eu acho que tem um refrão espetacular, assim, cara. E acho curioso que seja um cover, porque ele tem muito a cara do Fallen. Ficou muito a cara do Fallen. Não destoa do resto do disco. Soa como uma música que pertence àquele conjunto de músicas mesmo. Então, se você ainda não ouviu, ouve a música My Tourniquet. É uma música toda em death metal, toda berrada, mas é meio que uma repaginação. Muda uma outra coisa na letra e a música é a mesma, o arranjo é o mesmo. É uma outra ótima música. E talvez por isso também tenha tido a confusão, né, porque no início da carreira do Evanescence eles foram taxados como rock cristão, né, e a Amy, inclusive, não gostou muito disso, né, e então talvez isso daí tenha sido uma das influências, né, porque quando eles começaram, as pessoas, né, acharam que realmente era um rock cristão por conta também dessa letra, né, dessa música, e aí ela, não é assim, vamos separar, né, tal, música uma coisa, religião outra coisa. E eu também amo essa, na verdade, o primeiro cover que eu fiz, né,
dessa banda que eu falei, que a gente tocava de tudo, foi Tourniquet. Nossa. E eu amo demais. Pra você ver, né? Não foi Bring Me to Life, não foi assim, não, vamos pegar a Tourniquet. A gente pegava assim, né? Os lados B de tudo, né? Então, a primeira música que eu cantei do Evanescence em palco, assim, foi a Tourniquet. E é sensacional, né? Ela é sensacional. Que legal. Gosto muito também. Próxima faixa do disco é Imaginary. Vai lá, Vanessa. Nossa, essa é um conto de fadas, né, mesmo. É outra música que ela muito tem uma atmosfera muito única, né, assim, você fechar os olhos e escutar ela, assim, você consegue visualizar tudo o que tá, né. Apesar dela ser meio abstrata na letra, né, flores de papel, né, meu campo de flores de papel e não sei o quê. Então, Isso. assim, ela tem, né, até várias interpretações, né, falam que, não, é o papel de parede dela, que era assim, então ela colocou dessa forma, mas ela tem, eu acho uma música bastante forte, né, é uma das minhas favoritas também, que é difícil, né, tudo eu tô falando que é das minhas favoritas, né, porque esse álbum completo pra mim é muito bom, mas essa eu acho que, assim, a questão meio da magia dela, né, da forma como eles colocaram o instrumental, eu acho que ela é bem diferente, né, no álbum. Tem, sim, o peso, a parte do refrão, da parte do peso dela, né, segue toda a linha do CD, mas aquela introdução eu acho muito, muito, muito bacana mesmo, assim. Essa frasezinha que abre a música, ela é bem peculiar mesmo, da música e da banda. A Imaginary é uma das músicas mais antigas do Evanescence. Ela já estava no primeiro EP da banda, que saiu acho que em 98. E eu acho que ela tem um refrão bem bonito mesmo, e bem marcante. Que inclusive na versão desse EP, o refrão é diferente, né? Ele tem outra linha, ela é cantada de outra forma. Ela mudou no Fallen. Né? Exatamente. Essa música tem uma parte no piano que eu curto bastante, e eu curto bastante o pequeno instrumental que vem depois dessa parte do piano, antes do último refrão. E eu acho que esse é o diferencial, é um pouco alternativo o instrumental dessa música. Eu acho que tem muita cara da Amy, assim, eu acho que foi a Amy quem decidiu os instrumentos e os arranjos dessa música, assim, porque ficou bem original. Eu gosto bastante. Assim, é o tipo caso de disco que acho que não tem música ruim, né? Não tem música ruim. Tem as que você gosta. Você gosta de uma música, você vai gostar de todas elas, não tem como, né? Exatamente. Você pode preferir uma, outra, mas desgostar de alguma música eu acho difícil, cara. E essa é mais uma que mantém um nível alto do disco. A próxima faixa é a faixa Taking Over Me. E essa faixa tem a participação do John LeCompte. Ela é acreditada para ele também. Ele tem crédito de composição na banda. Estruturalmente, as músicas do disco, elas são um pouco parecidas, até porque é uma coisa feita para o público mainstream, mas esse som ele tá na tonalidade de Lá menor, diferente da maioria do disco que está ou em Mi menor ou em Ré menor. E, cara, o refrão dessa música é muito pegajoso, acho muito pegajoso mesmo, assim. E, na época, eu cheguei a ter esse CD pirata em casa, e era uma das músicas que eu mais ouvia quando eu tentava escutar. Eu não era muito fã de New Metal, mas volta e meia eu tentava escutar Linkin Park, Sistema Fatal, até porque não dava pra você fugir disso, tava tocando o tempo todo. E do Evanescence, essa Taking Over Me era uma das músicas que eu mais escutava, assim. Até hoje eu gosto bastante dela. Eu sou apaixonada também. Eu sou apaixonada. Aquele pianinho, assim, no começo, eu acho muito... eu acho ela fofa. Talvez seja uma das músicas mais fofas do álbum, assim, né? Bom, é isso. Ela tem uma versão ao vivo que é um pouco diferente, né, também. Aí isso. Faz ela faz uma coisa um pouco diferente que também fica muito legal, né? Mas eu, particularmente, prefiro a do CD. Não sei se por conta dessa memória afetiva, né, que eu estava escutando bastante, então. Mas eu gosto bastante mesmo, bastante. Ela muda o tom, né? Inclusive, ao vivo, ela costuma cantar o tom mais baixo, né? Mas eu sou apaixonada pela versão original mesmo. Maravilha. Você falou que tem uma balada nesse disco que você gosta mais do que My Immortal. Eu acredito que você esteja se referindo à faixa Hello, que, cara, é uma faixa muito pesada. Eu vou deixar você fazer os comentários iniciais dela. Ela é bastante pesada por conta de como ela foi construída, né? Do porquê ela foi construída, né? A Amy fez essa música para a irmãzinha dela, né? Que ela faleceu quando ela tinha 3 anos, a Amy, se não me engano, tinha 6 e a irmãzinha tinha 3. Isso. E ela não entendia muito essa coisa de morte ainda, né? E a irmãzinha faleceu de uma doença, enfim, eles não especificam isso, mas enfim, foi uma doença.
E aí, assim, talvez tenha sido a primeira vez que ela lidou com a morte, né? Então, acho que isso ficou impregnado nela e essa coisa, né? Tipo, aquela frase, don't try to fix me, I'm not broken, pra mim sabe assim, aquela coisa que quebra em mim, né? Que você escuta aquilo, você, caramba, né? Não tente me consertar, eu não tô quebrada, né? Não, tá tudo bem e tal. E eu acho ela muito forte nesse sentido de ter uma letra que tem um significado muito particular para Amy, né? E talvez ela tenha, não sei, é a balada preferida, talvez por ela ter conseguido, pelo menos para mim, né? Quando eu escuto, ela consegue realmente traduzir o que ela sente na música, né? Através do som. É super simples, é uma linha super simples, o pianinho ali não é praticamente a mesma coisa, não tem variação nenhuma, só no finalzinho mesmo, né? Na pontezinha final tem uma variação, e ela é tocada da mesma maneira, do mesmo jeito, mas assim, é a que mais, por incrível que pareça, é a que mais me toca, né? Ela tem esse poder, né? Porque, tipo assim, você não precisa ter, sei lá, 1000 instrumentos, 1000 recursos para você conseguir tocar a alma de alguém através da música, né? Eu acho que esse é o maior exemplo, assim, do Evanescence. Talvez por isso ela seja a mais simples para mim, é a que mais me toca. Então, você falou sobre a fala de Don't try to fix me, I'm not broken. Pra mim, a fala mais pesada é Has no one told you she's not breathing? Sim. Nossa, não, essa é pra quebrar, né? Meu Deus, então, cara. Isso é muito pesado. A música é lindíssima. É lindíssima e mais do que o arranjo, a harmonia, a interpretação da Amy é sacanagem, que ela cantando, assim. Dá pra sentir o que ela quer. Ela consegue, né, transparecer aquilo que o último talvez ela quisesse passar. É maravilhoso, assim. E eu adoro ouvir essa música até eu lembrar o significado dela, porque aí me dá uma bad vibe sinistra. Eu, como era uma adolescente muito depressiva, muito assim, né? Não era emo, não, tá? Não chegava a ser emo, não, mas eu era mais assim, né, introspectiva, gostava dessa. Sempre gostei de músicas melancólicas, de coisas assim. Então, quando eu via essa música, nossa, eu imergia, eu ficava no repeat, assim, pelo menos umas 10 vezes, depois eu passava pra outra. Mas realmente, ela é muito pesada, ela tem uma letra muito séria, né? Porém, é isso, né? A arte é isso, né? É conseguir transformar dor né, exatamente. Em arte, né? Propriamente dizendo. Exatamente. E eu acho que é uma das faixas mais subestimadas do Evanescence, porque não merecia ser um lado B, porque ela é um lado B do Evanescence. Eu acho que ela devia ser bem mais famosa e bem mais tocada, mas eu também não sei se não foi uma opção da própria Amy, não sei o quão confortável ela se sente de cantar essas palavras, esses versos, né? Ela simplesmente não canta ao vivo, né? Eles não tocam. Eu não tenho lembrança de ter algum registro deles tocando essa música ao vivo, né? Talvez por isso mesmo, né? Ela sei lá, quis deixar mais introspectiva, uma coisa mais, né? É isso aí. Vamos lá. Penúltima faixa do disco é a faixa My Last Breath. É uma música que tem um riff de guitarra bem marcante no começo, mas que basicamente é uma música com muitos elementos eletrônicos e onde na sua primeira parte as guitarras só aparecem no refrão. Notem isso. Elas só aparecem na introdução e no refrão. Basicamente é uma música de elementos eletrônicos. Depois do segundo refrão ela fica mais pesada, com uma pegada mais metal, digamos assim. Mas é uma música que na sua primeira metade é mais baseada em arranjos de pianos e elementos eletrônicos. Se fosse para escolher a que menos me empolga do disco, seria essa. Ainda assim, eu acho ela uma ótima música. Sim, é isso. Como eu falei, né? Pra mim, pelo menos, não tem música ruim, até porque as músicas, se você for ouvir de uma forma geral, elas são bem lineares, né? Tem isso. Uma coisa ou outra que muda bastante, né? Assim, um detalhe ou outro que muda bastante, como você falou, essa na introdução, ela tem muito eletrônico, nada de guitarra, né? Praticamente. Mas eu também, para mim, assim, a que eu menos aprecio nesse CD é essa My Last Breath. Não sei se por conta disso também, né? De repente acho que ficou muito exagerado a questão do eletrônico em si, né? Não sei por que não me agrada tanto quanto as outras faixas, mas para mim também é a que eu menos, sabe, assim, é a que eu chegava a pular. Se fosse para pular alguma faixa, é a que eu pulava. E já ia para a última, que eu acho incrível. Então vamos falar dela, que é também uma das faixas mais antigas, o segundo EP da banda, que leva o nome de Sound Asleep. Sound Asleep é o nome do estúdio que o Ben fez na casa dele, estúdio caseiro. Mas esse segundo EP também ficou conhecido como EP Whisper, porque é o primeiro registro da faixa Whisper, que é a última faixa
do Fallen. Então eu vou passar a bola para a Vanessa para ela começar a falar sobre essa música. Então, esse assim, o que mais me chama a atenção, acho que de todo mundo, assim, que escuta, pelo menos, né, o primeiro impacto que você tem, não tá nem no começo, tá no final dela, né, aquele coro que ela conseguiu fazer, porque, assim, na época da escola, ela tinha, né, eles têm aula de música, né, nos Estados Unidos, né, enfim, e ela tinha um coro, né, ela participava de um coro, ela fazia arranjos nesse meio tempo na escola, e acho que ela aplicou isso tudo para esse EP, né, para essas músicas mais antigas, assim, né, antes, pré-Fallen, né, vamos dizer assim. E quando você vê realmente que não é não é da época que ela começou a compor o Fallen, porque justamente isso, as músicas dos singles, né, do single mais antigo, do Origin, enfim, elas têm mais essa carga, como é que eu posso falar? Tá fugindo agora da cabeça, mas essa coisa mais, assim, clássica, sabe? Mas tem essa carga mais... Isso, mais erudita, exatamente. Né? Que ela gostava muito também, né? Então, ela colocou, para mim, ela colocou isso com maestria, assim. Quando você escuta a faixa, aquele final arrepia, né, assim. Você vê os violinos junto com as vozes, assim, a questão da divisa de vozes é perfeita, perfeita. Cara, eu acho que é uma música... Se o disco abre perfeitamente com o Going Under, eu acho que ele fecha perfeitamente com o Whisper, que é uma outra... Pra mim é o melhor riff de guitarra do disco todo, o riff que abre. É muito bom. É outra música cheia de elementos de música eletrônica. A ponte eu acho muito eficiente, muito curta e muito eficiente. O refrão é extremamente pegajoso. O disco teve 4 singles, mas eu acho que poderia ter mais. E eu acho que é uma pena que o Whisper não tenha virado um single, um clipe, assim como Haunted, assim como Hello, embora eu entenda por que não... Eu acho que a Amy não ia querer que isso virasse clipe, mas eu acho que pelo menos Haunted e Whisper mereciam virar clipes. E, como você disse, a maneira como a música termina é um negócio épico, assim, grandioso. E... Pô, dá uma tristeza quando acaba. Poxa, queria mais disso, né? E isso mostra... bem esse sentimento. Como fecha bem, assim. É um final perfeito para um disco que... Claro que a perfeição é algo subjetivo, mas eu acho que dentro da proposta do que eles queriam fazer, é sim um disco perfeito, assim. Não tem nada sobrando, não tem nada faltando. Eu não tiraria nem colocaria nada aqui no Fallen. Eu acho que é um disco de estreia perfeito. Até por isso, cara, assim, todos os outros discos do Evanescence, ao meu ver, tiveram uma tarefa muito ingrata, né? Porque eles tiveram a sombra de um disco que vendeu quase 20 milhões de cópias ao redor do mundo. Tem gente que chega ao absurdo de dizer que os discos subsequentes do Evanescence foram um fracasso. O que é um absurdo. Eles não fizeram o mesmo sucesso do Fallen. Porque o Fallen é um disco fora da curva. Assim, saca? Mas os outros, até o último, The Bitter Truth, é um disco que fez bastante sucesso, vendeu mais de 23 mil cópias na primeira semana de discos físicos, hoje, na era digital. Então, o Fallen é um marco, assim, na história da música, na minha opinião, e, cara, o tempo passa rápido, né, porque tá fazendo 20 anos. Eu acho que são esses os comentários que eu tenho para fazer dessa música, desse disco. Vamos lá, eu costumo fazer o top 3 melhores. Quais são as suas 3 faixas preferidas desse disco? Nossa, agora você me quebrou. Agora eu te peguei. Agora me quebrou, porque não é difícil. Bom, eu posso falar que a Going Under, a Hello, e agora a terceira. E agora a terceira pra gente colocar. Nossa, muito difícil. Nossa, mano, muito difícil. Olha, eu posso colocar, tá, vamos lá. Going Under, Hello, e... Ai, não sei. Imaginary, Whisper, eu fico na... Vamos colocar Imaginary. Pronto, vou colocar Imaginary. Tá pronto. Também não vou fugir não. Eu vou colocar... Hoje as minhas preferidas são Whisper, Hello, eu tenho que colocar Hello, e Haunted. Hoje são as que eu prefiro escutar. E podia ser quaisquer outras 3 que ia tá bom, assim. É um ranking muito decente, muito bom. Maravilhoso. É como você falou, né? Foi um álbum fora da curva. Né? Eles inovaram de diversas formas, assim.
surpreenderam demais, né? Então, não tem... assim, você pode até não gostar do Evanescence, pode até não gostar do estilo, agora falar que foi um álbum mal construído, não foi, né? A produção foi sensacional, foi incrível, né? Foi um álbum que... Tanto que tá aí para contar a história, né? 17 milhões, né? Tudo mais, como você falou, a questão de ter que repetir isso é muito difícil, né? Então fica aquele estigma de que os outros álbuns não foram bons, mas a realidade é porque, né, para você repetir o sucesso do Fallen, muito complicado, né? Exatamente. Pessoal, essa foi a nossa resenha do Fallen, 20 anos desse disco que marcou época, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o público aqui do canal gosta mais de power metal, metal progressivo, mas deem uma oportunidade para esse disco, ouçam esse disco e depois venham aqui e deixem nos comentários o que vocês acharam, quais as músicas preferidas, as que vocês menos gostaram e tudo mais. Vanessa, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez, você que já esteve aqui em uma live, tá no segundo vídeo, espero que volte aqui futuramente para falar da banda Tiferê. O tempo é seu aí para você se despedir e deixar o recado que você quiser deixar para o nosso público. Imagina, como eu já disse, eu que agradeço pelo convite, né? Como eu falei, eu sou aquele tipo de fã do Evanescence, realmente de ouvir as músicas, de curtir, não sei tantas coisas nos bastidores, né? Sei na época, porque a gente viveu muito isso, eu vivi realmente o Fallen, né? Tem muita... Eu sou velha, né? Estamos velhos, porque 20 anos de Fallen, você pensa assim, caramba, 20 anos de Fallen já, e eu lembro daquilo, eu lembro de quando começou, eu lembro de comprar o CDzinho, de ficar ouvindo exaustivamente, e das coisas que iam acontecendo. Então, assim, eu realmente vivi essa época, né? E, assim, foi sensacional. É uma coisa que, mesmo eu sendo, não vou falar truzona, né, mas eu curtindo muito metal, né, mais pesado, Sepultura, sei lá, Testament, essas coisas assim, eu consegui gostar do Evanescence. Então, realmente, como você falou, né, para os metaleiros aí de plantão, deem uma chance pro Fallen, né, ouçam de cabeça aberta, assim, que vocês vão ver muitos elementos interessantes, porque eu acho que o Evanescence e a Emily são muito subestimados, né, é uma banda muito subestimada, é uma vocalista muito subestimada, né, a pessoa fala que, talvez por conta disso, por eles terem essa carga mais comercial, realmente, né, sei lá, imagina-se que não sei, que seja uma coisa mais do mesmo, né, mas realmente não é. Então, assim, escutem o Fallen se vocês tiverem essa abertura de mente, assim, porque é um álbum diferenciado realmente, e tá aí para contar a história, né, não sou eu nem você que tá falando, né, que é um bom álbum, né, sei lá, a mídia e a história toda tá aí para ser contada e, né, tá aí para ser vista, na verdade. Então é um fato de que foi realmente foi um dos melhores álbuns dos anos 2000, né, ficou entre, eu nem lembro mais agora a colocação, mas ficou entre, ficou, sei lá, acho que 15º lugar, não sei, uma coisa assim, dos melhores álbuns de 2000, dos anos 2000. E é isso, né? Então, assim, obrigada pelo convite, né? Espero que a galera aí tenha curtido. Eu mais aprendi, né, com você do que comentei, mas foi maravilhoso. E é isso, gente. Me sigam aí nas redes, né? Acompanhem e volto sim para falar do Tiferê agora. Sim, maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Sigam a Vanessa e o Tiferê, que está pintando novidade. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, considere se tornar membro do canal. Assim você adquire vários privilégios por ser membro. Beleza? Amanhã sai a entrevista que eu gravei com a Milena Mônaco, da banda Sinaia. E segunda que vem tem live e a gente não para. Até a próxima. Falou.